Você sabe, talvez você ainda não percebeu, com toda certeza eu sei que você está sentindo. Nós chegamos em um momento decisivo da nossa história. Um momento decisivo para nos opormos ao governo Bolsonaro. Bolsonaro, ele precisa ser impedido. A escalada de mortes pelo Covid-19 e a forma como o presidente está conduzindo o nosso país nesse momento precisa mudar. Nós não podemos mais deixar que familiares, amigos, pessoas próximas morram por conta da incompetência gerencial do presidente da República. E nós temos que mudar a forma como Bolsonaro, pressionar para que Bolsonaro mude a forma como ele está lidando com essa situação, porque além das vidas que estão sendo sacrificadas pelo projeto de poder dele com a Covid-19, nós estamos tendo uma escalada de desemprego gigantesca. Por isso que o canal apoia o impeachment e está endossando o movimento do Eduardo Moreira Somos 70%. Porque se Bolsonaro tem 33% de pessoas ao lado dele, hoje nós somos muito mais. São 70% dos brasileiros contrários à forma como o presidente conduz o país hoje. E esse é o momento que nós temos para politizar. Esse é o momento que nós temos para nos levantarmos contra o presidente da República. E existem várias formas de você fazer isso. Conversar com as pessoas, interagir, principalmente na internet. O movimento de Bolsonaro surgiu na internet e nós estamos fazendo esse movimento. E uma das formas que você tem também é se politizar com um livro que você me ajudou a fazer aqui no canal. E daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Esse livro você pode adquirir aqui embaixo no link da descrição, tem um link para a Amazon, R$12,90. É um instrumento muito importante de politização. Porque aqui no canal eu não consigo trazer todos os argumentos, todo o conhecimento que você precisa ter em um único vídeo para entender o Bolsonaro. Mas aqui, com esse livro, você consegue entender. Então é importante que você pegue esse livro, que você compartilhe com outras pessoas, dê para um amigo seu, compartilhe nos grupos de WhatsApp, deixe uma resenha lá na Amazon, tudo isso é muito importante. E não basta somente ler o livro, porque nós vamos discuti-lo. Eu tinha falado que na próxima terça nós iríamos ter uma live. Iniciando na próxima terça, nós iríamos ter uma live para discutirmos o livro, cada capítulo do livro. Algumas pessoas pediram para que eu desse um pouco mais de tempo. Então, sem ser nessa terça, na próxima, que vai ser no dia 9 de junho. Dia 9 de junho nós vamos fazer lives diárias aqui no canal para discutirmos o conteúdo desse livro. Então você tem um pouco mais de tempo para adquirir o seu lá na Amazon, o e-book. Compre o livro, R$12,90, para que a gente possa politizar, entender os argumentos que estão presentes no livro, porque esse é o momento de mudança e nós podemos fazer isso. Você acha que nós somos poucos? Você acha que você sozinho é pouco? Você está completamente enganado. O canal tem 30 mil inscritos e nós conseguimos, com o nosso engajamento, superar as vendas do Eduardo Moreira por um curto período de tempo e estamos em segundo na categoria de patriotismo lá no site da Amazon, os lançamentos e também dos mais vendidos. Em política estamos na 5ª posição dos mais vendidos, ou seja, é a força do canal e nós podemos e iremos conseguir resistir contra Bolsonaro, salvando as nossas vidas e as vidas daqueles que nós temos um apreço muito grande. E se você acha que esse movimento do canal é local, você está também enganado. O Reinaldo Azevedo, que ontem eu fiz um vídeo falando que ele não tinha entendido, parece que ele finalmente começou a entender quem é Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo fez um texto para o UOL, no qual ele falava de uma vontade do Bolsonaro de dar um golpe. Uma ruptura institucional provocada pelo Eduardo Bolsonaro. Eu falei que ele estava equivocado, porque Bolsonaro não quer fazer isso. E eu vi um vídeo dele que foi ao ar ontem, eu não sei se ele falou isso ontem ou na sexta-feira no programa O É da Coisa, mas ele explica um pouco melhor a posição dele, explicando um texto que ele fez, um outro texto que ele fez. E ele fala com todas as letras, não vai ter golpe. E é isso que nós precisamos começar a entender. Porque quanto mais as pessoas ficam com medo de um golpe do Bolsonaro, menos força elas têm para reagir, para se impor contra o presidente. E tudo isso está explicado aqui. Por que Bolsonaro faz isso? Porque ele precisa sempre antagonizar. Ele mexe com o seu medo, ele trabalha com os medos da população. E isso tudo está presente no livro, por isso que nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós vamos discutir esse livro aqui, porque essa é uma forma que nós temos para politizar a população. E o Reinaldo Azevedo, ele é muito preciso na fala dele, o link está aqui na descrição, e ele começa também a utilizar argumentos que aqui no canal nós já estamos utilizando. Bolsonaro não vai dar golpe. Primeiro,
porque o exército, algumas pequenas pessoas do exército estão a favor de Bolsonaro e podem até pensar em um golpe, mas a aeronáutica e a marinha não estão nem aí para o golpe. Outra coisa que nós falamos aqui também no canal, se Bolsonaro quiser dar um golpe, ele cai no dia seguinte, porque o mercado financeiro não tolera esse estilo de governo, ainda mais no mundo ocidental. O capitalismo, pessoal, para ele funcionar, ele precisa ter liberdade. E você só obtém liberdade com a democracia. E por quê? Porque o dinheiro, ele migra. O Bauman, ele fala, hoje no mundo moderno, o dinheiro ele viaja de um lugar para o outro leve, sem passaporte, sem bagagem. Hoje ele está no país A, amanhã ele está no país B. E quando você tem um país que ele é uma ditadura, quando você tem um país com um governo autoritário, o capital não vai querer ir para esse país. Simplesmente pelo fato que não há uma previsibilidade. Amanhã ou depois esse ditador ele pode acordar com a pá virada e botar uma regra, botar uma norma que trave o capital, congele o capital naquele mesmo lugar. E isso é incompatível com o capitalismo financeiro. Poderia ser compatível com o mundo industrial, mas hoje no capitalismo financeiro isso é completamente inconcebível. E é como eu falei, se Bolsonaro ameaçar um golpe de fato, o que vai acontecer? Ele cai no dia seguinte. As forças do mercado se unem para tirá-lo, para expurgá-lo, porque ele não vai aplicar o golpe. E o Reinaldo Azevedo, ele vai muito além. Ele continua dizendo isso é pura bravata do Bolsonaro. Ele quer medir forças, ele quer falar o que quem pode mais, só que ele erra, só que ele não vai dar golpe. E o problema de Bolsonaro é justamente um problema das instituições, é uma escalada da destruição institucional. O Reinaldo Azevedo também percebeu. Ele não está usando o nome de destruição da República, mas as instituições, elas representam a República. O que é o Congresso? É a República. O que são as profissões? A República. A Constituição é a República. E o Marco Antônio Villa também falou no vídeo dele recentemente, Bolsonaro ele está tentando contra a Constituição. A Constituição ela é algo republicano. Bolsonaro ele está indo contra as instituições, ele está querendo destruir as instituições. O golpe que Bolsonaro fala é bravata, ele não vai dar golpe, ele não tem a mínima condição de fazer isso. E também ele não quer fazer isso. Se Bolsonaro der um golpe, toda a responsabilidade instantaneamente da Covid-19 cai sobre as costas dele. Ele não pode mais falar que a culpa é do João Dória, ele não pode mais falar que a culpa é do Mandetta, ele não pode mais falar que a culpa é do Taishi, a culpa é dele e ele não quer isso. E por que ele está tão colérico? Como o Ciro Gomes falou, o Reinaldo Azevedo também percebeu. Nós aqui do canal também percebemos. As investigações começam a se aproximar do Carlos Bolsonaro. E hoje, pela manhã não, ao longo do dia, nós tivemos uma manifestação contrária a Bolsonaro. As torcidas organizadas dos times de futebol, elas se juntaram para protestar contra Bolsonaro em um ato pró-democracia. O Carluxo ficou totalmente estridente no Twitter, reclamando, falando que foi violento, de fato teve lá uma repreensão policial, mas já é um início, é uma fagulha que pode transformar tudo isso num incêndio. Muitos incêndios no Cerrado começam com uma bituca de cigarro. E é por isso que esse movimento aqui no canal, a favor do impeachment, o movimento dos 70%, eles são significativos. Porque quando nós perdemos esse medo de que Bolsonaro tem, que nós temos de Bolsonaro dar um golpe, nós começamos a ter coragem de protestar, nós começamos a ter coragem de enfrentar. E a população já está indo em direção ao STF. Saiu recentemente uma pesquisa do Datafolha mostrando que a população começou a apoiar mais o STF, aumentou em 4 ou 5 pontos percentuais o apoio da população com o STF. O que isso significa é mais do que a margem de erro. Então, nesse momento que o STF ele começa a ganhar respaldo popular, Bolsonaro precisa pressioná-lo, porque caso o STF comece a ficar cada vez mais forte, ele tem apoio popular, roupante popular, força popular para ir contra ele, Bolsonaro. Ou aumentar as estruturas das investigações que vão acabar chegando até o Carlos Bolsonaro. Por isso, pessoal, sigam que o Reinaldo Azevedo. Se vocês acham que eu estou falando no momento do João Pinheiro, se vocês acham que eu estou falando é bobagem, se vocês acham que o Ciro Gomes está falando é bobagem, perceba, o Reinaldo Azevedo não vai ter golpe. Isso tudo é bravata do Bolsonaro. Eu sei que a esquerda trabalha muito com isso, fica falando de golpe, mas não vai ter golpe. Toda vez que você acredita nisso, você enfraquece todo o nosso movimento. Nesse momento nós precisamos ter coragem, nesse momento nós precisamos ter força para enfrentar Bolsonaro. Porque ele faz um governo ruim? Independente disso,
O que Bolsonaro, nós precisamos enfrentar Bolsonaro por conta da forma, pelo menos essa é a minha visão. Se você quiser enfrentar Bolsonaro por outra forma, por outra razão, você pode. Essa é a beleza do movimento. Você tem as suas justificativas, eu tenho as minhas. A minha justificativa é por conta das mortes pela Covid-19. A forma como Bolsonaro está conduzindo essa situação é uma forma desastrosa. Nós estamos com a nossa segurança em risco. Saiu uma reportagem recentemente no UOL, essa semana, se não me engano, quinta ou sexta-feira, a mãe do grupo de risco, diabetes e hipertensão, foi internada junto com a filha, menina de 17 anos, sem qualquer tipo de comorbidade, não fazia parte do grupo de risco. A mãe se salvou e a filha morreu. Então nós precisamos evitar que essa situação volte a acontecer. E nós precisamos pressionar Bolsonaro. E como nós vamos fazer isso? Eu tenho bons argumentos. Pressionando também os veículos de mídia. Porque o livro, ele é importante, claro que ele é importante. O canal, ele é importante, ele é também muito importante. Mas quando nós temos um Reinaldo Azevedo endossando aquilo que nós estamos falando no canal, um vídeo para mais de 150 mil pessoas, isso é muito, mas muito forte. Então perceba, não vai ter golpe. Pare de acreditar nisso. Pare de dar força para aquele bicho-papão que está embaixo da sua cama, que quando você acende a luz ele não existe. É igual Esqueceram de Mim. Vocês já assistiram Esqueceram de Mim? O primeiro, que o Macaulay Culkin tem medo de ir até o porão porque faz um barulho, o aquecedor. Aí quando ele liga a luz, ele vê que não tem nada. E é exatamente isso. Esse medo do golpe é o medo do Macaulay Culkin de ir até o porão dele e não Esqueceram de Mim. E nós temos a força para acender a luz para muitas pessoas e mostrar que não existe esse bicho-papão. Como nós vamos fazer isso? Conversando com as pessoas, nos politizando, lendo mais, estudando mais. É por isso que nós adquira o livro e nós vamos discutir ele em live, capítulo por capítulo. Eu vou esperar você adquirir esse livro, adquira o e-book e dê essa força lá também na Amazon. Curta, deixe uma resenha. Isso tudo é muito importante para que o livro tenha destaque na Amazon, para que a nossa ideia, porque é a sua ideia, aqui nesse livro, a sua ideia também está presente. Porque você discutiu comigo, você trouxe pontos de vista diferentes, você sugeriu artigos, você participou deixando as suas perguntas aqui na seção de perguntas, nos comentários do YouTube que eu respondi aqui. Então você faz parte disso aqui e dessa comunidade. E essa pequena comunidade, como eu falei, os 300 de Spark, nós temos que mostrar que poucos, esses 30 mil muito engajados, valem mais do que 300 mil. E é assim que nós vamos politizar as pessoas e é assim que nós vamos salvar as vidas das pessoas. Eu sei que eu saí um pouco da parte mais analítica que nós fazíamos para uma parte mais militante. Isso me desagrada um pouco. Mas nesse momento, vendo a quantidade de mortos, vendo a quantidade de desempregados, vendo o nosso país indo para o buraco, eu precisei adotar essa nova postura. Vejam o vídeo do Reinaldo Azevedo. Percebam os argumentos dele para que você possa também entender por que não vai ter golpe. É uma questão econômica. Resumindo, é uma questão econômica. O capitalismo não tolera isso. Bolsonaro vai cair. Há uma falta de estrutura do próprio Bolsonaro para governar. Há uma falta de apoio também, porque ele fala das Forças Armadas, mas é uma pequena parcela do Exército. A parcela pensante do Exército não está favorável ao Bolsonaro, a essa parte do golpe. A Marinha e a Aeronáutica não querem saber disso. E para piorar a situação, o Exército ele se encralacou de tal modo no Bolsonaro que não tem mais como o Exército sair com a sua reputação sem estar arranhada. Porque se sair parece que abandonou o Bolsonaro, se ficar vai compactuar, como nós estamos falando também aqui no canal, cúmplices fardados. Então, pessoal, é muito importante, esse é um momento chave para que a gente possa conseguir pressionar o presidente Bolsonaro para que ele mude, seja lá de alguma forma, a sua postura de governar perante a Covid-19. E se ele não mudar, a gente vai pressionar para que ele saia do governo. Porque quanto mais Bolsonaro fica, mais pessoas estão morrendo por conta da Covid-19. E se nós não fizermos nada, a nossa vida, se nós não fizermos nada, nós vamos ser cúmplices dessa situação e nós não podemos permitir isso. Então, vamos nos politizar, compre o livro. Daqui na próxima terça, dia 9, nós faremos live para discutir esse livro. E é muito importante que você repasse isso para frente. Esse é um instrumento muito poderoso para que as pessoas possam entender quem de fato é Bolsonaro, para pararem de ter medo do golpe e começarmos a nos mobilizar. Porque esse é o momento para nós nos mobilizarmos. E eu conto com a participação de cada um de vocês.